Vamos lá, quarto ano? Eu vou dar continuidade hoje na página 11, mas eu vou voltar um pouquinho na página 10, tá? Cadeia alimentar, que eu expliquei da outra vez, na aula anterior, eu vou voltar um pouquinho pra gente entrar em teia alimentar, tá bom? Pera um pouquinho. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar segue o parâmetro do seguinte: temos os produtores, que é o que produz o seu próprio alimento, no caso aqui está representado por uma folha que representa os vegetais, tá bom? As plantas aí. E temos também os consumidores e depois os decompositores. Então, consumidor, eu tenho N consumidores, né? Aqui no caso eu tenho uma larva que come o produtor, o passarinho que come a larva e a serpente que come o passarinho. No final desse ciclo, quando todos morrerem, né? Quando todos já não existirem mais aí, se por acaso voltam a ser decompositores, que se tornarão nutrientes e ficarão ali na terra para novamente os produtores poderem produzir a sua energia, o seu alimento e assim por diante, dar continuidade na sua cadeia alimentar, tá? Um depende do outro, essa é a verdade. Mas no final, todos acabam sendo decompositores, tá? Na aula de hoje, nós vamos ampliar a cadeia alimentar. Quando eu tenho mais de uma cadeia alimentar, eu já vou possuir teias alimentares, tá? Na prática, é comum que os seres vivos sejam produtores ou consumidores, participem de várias cadeias alimentares no ambiente onde vivem. Se eu olhar esse desenho, olha quantas cadeias alimentares nós temos aqui. Temos, por exemplo, a alga que alimenta o caramujo, que alimenta o sapo, e o sapo que alimenta o gavião, e o gavião também que alimenta a serpente. Aqui já formou uma cadeia alimentar. Vamos ver outra? A alga que alimenta os peixinhos pequenininhos, que alimentam um peixe maior, que também pode alimentar, eles também podem consumir os caramujos. Porém, o peixe grande pode ser alimento de uma águia e a águia também alimento de uma serpente. Já tem duas cadeias alimentares aqui. Vamos ver outra? A alga que alimenta os peixes pequenininhos e os peixes pequenininhos que alimentam uma garça. Vamos ver outra? As plantas que alimentam os insetos, que alimentam o sapo, que alimenta o gavião, que alimenta uma serpente também. Ou vice-versa, que daí depende, tá? Porque tanto o gavião pode comer uma serpente, como uma serpente também pode comer um pássaro grande aí. Daí depende do tamanho do pássaro aqui. No caso aqui é o gavião. Porém, o coelho é também comida para o gavião. Porém, o coelho se alimenta de vegetal. Olha só, 3 cadeias alimentares aqui. Mas no ambiente é a lei da sobrevivência, gente. O mais fraco alimenta o mais forte, né? O menor alimenta o maior, né? Ó, menor alimenta o maior, o menor alimenta o maior, o menor alimenta o maior, tá? Então, assim, é um ciclo, tá bom? Quando eu tenho muitas cadeias alimentares num único ambiente, recebe o nome de teia alimentares, tá? Desse modo, em vez de uma cadeia simples, igual nós vimos na aula passada, podemos observar a formação de uma teia alimentar, em que há a integração de diversos seres vivos que pertencem a diversas cadeias alimentares. Observe atentamente o esquema a seguir, que é exatamente isso que eu estava explicando para vocês. A inter-relação de diferentes cadeias alimentares forma uma teia alimentar. As algas servem de alimento para caramujos e peixes pequenos, que são alimentos dos peixes maiores, formando uma cadeia alimentar. As algas e os caramujos são alimento de sapos, que são alimentos de cobra, que são alimentos de ave, que são
como gavião, que formou outra cadeia alimentar. Então, nesse esquema aqui, nós temos várias cadeias alimentares. Então, nesse caso, por ter mais de uma, é chamado de teia alimentar, ok? Eu vou deixar o desafio aqui para vocês, tá? Para vocês estarem realizando aí, tá bom? Escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares que estão presentes na teia alimentar que você acabou de analisar. Eu acabei de falar. Se você voltar ao vídeo, você consegue responder isso. Façam no caderno porque não tem espaço aqui, tá bom? E depois vocês colocam no sistema e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, coloquem até na própria resposta a sua dúvida que eu respondo, tá? Beijo!